Bom dia, bom dia. Hoje é um pouco diferente, né? Que a quarta do conhecimento normalmente é quarta à tarde, né? E hoje, uma questão de agenda do CRC, mudamos para de manhã. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a presença aqui de todos. Cerca de que saíram do seu local de trabalho, que veio até aqui, o trânsito e etc., quem não trabalha no centro. E cerca de um mês atrás, ou alguma coisa assim, eu liguei para o Ladeira, que é o presidente do CRC, e falei para ele que eu converso com o Ladeira já há bastante tempo sobre a questão tecnologia. E coloquei para ele, dentro desse quesito tecnologia, a importância da tecnologia para o contador. E antes de eu começar a falar em tecnologia, vou ser um pouco mais educado e falar que quem sou eu, né? Assim, meu nome é Wipker, tá? Eu sou contador, eu sou de São Paulo, moro no Rio há 6 anos. Eu sou sócio fundador do escritório Mazars, consultoria contábil, que hoje estamos em 5 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, 5 locais, não estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Ribeirão e Campinas. Hoje nós temos em torno de 800 colaboradores Brasil. E somos uma empresa internacional também, tem uma marca internacional que atuamos em mais de 100 países. E a Mazars ela é uma empresa muito preocupada com a questão tecnologia. Eu falei assim, nós somos uma empresa de contabilidade? Sim. Mas somos uma empresa de solução que faz contabilidade. Então a gente busca solução através de ferramentas tecnológicas. Desde a fundação nossa, esta foi uma preocupação nossa. Em buscar tecnologia para dentro do mundo, para dentro deste mundo contábil que vem. E quando eu liguei para o Ladeira e falei com ele que eu já venho falando isso há um tempo, eu falei, a questão tecnológica para o mundo da contabilidade, eu digo que ela é essencial. É um caminho sem volta. É um caminho que vai, ele não volta mais. Nós, gostando ou não, querendo ou não. Eu acredito que a contabilidade tradicional, eu não digo que ela morreu, mas ela vem morrendo com o tempo. Se ela vai durar mais 5 anos, 3 anos, 10 anos, o tempo vai dizer. Mas que ela vem morrendo, ela vem. O contador tradicional, que é o guarda-livros lá atrás, até o nome, ele vem morrendo, ele morreu. Hoje o contador ele vem para ser um consultor. E fizeram uma pergunta, a jornalista, que não sei se está aqui, do CRC, está lá atrás, fez uma pergunta, eu falei, pô, mas esse negócio de robotização, essas coisas todas, ela vem para poder tirar emprego do contador? Essa é uma preocupação que tem. Ela não vem para tirar nada. Ela vem para te ajudar, ela vem para te complementar, ela vem para te valorizar muito mais a nossa profissão. A nossa profissão, eu não posso ser reconhecido como um digitador de nota. Eu não posso ser reconhecido como um cara que dá guia de imposto. Não é isso, não. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa que está tão preocupada com o front do cliente do que apenas com o back-office de passar uma guia de pagamento. Onde a profissão se valoriza, onde que a concorrência cada vez mais ela é forte, o preço ele é competitivo, então você tem que buscar rentabilidade nisso tudo. E como buscar tudo isso atrelado? Que hora que você vai vender uma coisa para o cliente, quantas horas você gasta, que está caro, vem um concorrente, por que você consegue fazer, o outro digita uma nota em 5 minutos, outro digita em 1 minuto, o robô faz em segundos, sei lá. E aí vem, como buscar essa rentabilidade sem perder ou ganhar mais a questão de qualidade e você ser competitivo dentro desse mercado. Então, quando a gente propôs em poder apresentar aqui este mundo que vem, que é um mundo novo, muitas pessoas ainda não tiveram coisa de poder ver um robô trabalhando. A gente vai mostrar aqui um robô trabalhando, o que é isso. Quando a gente começou a falar de robô até no escritório, a gente achava que ia ter um monte de robozinho assim andando no escritório para lá e para cá. Não tem nada disso, não vai ter robozinho entrando para lá e para cá, não. Mas programa também não é uma programação. É um negócio, para quem nunca viu, no final, ele falou, puxa, mas é isso? Então você não cria aquela expectativa, vai entrar aquele robôzão aqui, não vai. Você vai ver assim, puxa, ele é isso com eficiência. E uma coisa que se confunde muito, a questão da robotização, é a questão da automação e robotização. Nós não vamos falar aqui de automação, nós vamos falar de robotização.
A automatização é aquilo que você faz. Ó, eu faço uma planilha na mão, agora eu vou pôr no Excel para ficar mais rápido, eu vou pôr alguma coisa. Você vai automatizar o seu processo. Você tem o seu RP, eu vou deixar ele mais rápido aqui, eu vou fazer um processo que ele vai mais rápido. Isso é automação, de um modo bem simplório. Quando a gente fala robotização, ele é diferente disso. Eu falo assim, eu vou usar essa expressão, mas não entendam que é a questão substituto que a pessoa tem que sair do processo. Mas ele é praticamente uma substituição de uma pessoa, de um processo que ela faz. Um exemplo muito simples, eu tenho que todo dia ir lá tirar extrato do banco. Ir lá tirar o extrato e pôr na pasta para poder conciliar. Todo dia a pessoa, 8 horas da manhã, vai lá e faz isso. O robô ele faz isso para você. Ele vai até seu extrato lá no banco, digita a sua senha, faz todo o processo e te põe na pasta. E concilia, faz todo o processo. O processo que uma pessoa faz, que é rotineiro, ele faz isso. Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a entrar neste campo, a gente começa, puxa, que negócio maluco, realmente vai ser mandado embora, agora eu vou apertar o botão. Não é essas coisas, você vai apertar o botão, tudo vai ser maravilhoso. Quando a gente lembra aqui, quando surgiu os ERPs. ERPs, quando veio, falou, agora o mundo, nosso contador vai perder emprego, ninguém vai fazer mais nada, eu vou apertar o botão, vai sair o resultado lá na frente. A gente sabe como é a tortura apertar esse botão. Como é a tortura até hoje apertar esse botão. Não é, deu risada. Tortura, é um botão difícil de se apertar e sair aquilo que a gente quer. Então não é dessa forma. Sempre o contador será importante. Eu digo que o RPA veio para valorizar muito mais a profissão nossa. Eu sou um defensor árduo da profissão, mas não a profissão aquela que já foi. Que já foi, teve o seu valor, teve sim. Eu não desvalorizo o que foi. Só que estamos em outra época. Uma época de inovação. Uma época de ver processos diferentes. Eu não quero ser reconhecido como um contador. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa de solução, que está preocupado com tecnologia. E eu vendo outsourcing também, como muitos aqui de vocês. E só para vocês terem uma ideia nessa venda do outsourcing, as últimas, todas, não todas, mas a maioria delas, que eu tenho feito visita a clientes, só tem pessoas de tecnologia. A gente não conversa nada de CPC. A gente estuda aquele negócio e o cara não pergunta. Eu vou preparado, o cara não pergunta o CPC, não sei o quê, como é que... Não, ele quer saber qual é a plataforma que você usa, qual é a comunicação que você usa, como é que você vai buscar meus arquivos, qual é a segurança que tem, como é que você guarda os arquivos. Tem uma lei de LGBT que é guarda de segurança de arquivos que vai revolucionar o mundo. Que é uma palestra também que eu estou falando com o Ladeira para a gente poder fazer. Quem trabalha com varejo, quem trabalha com isso, é uma questão que a gente pode ser preso pela informação, exagerando aqui o lado. Então ele muda a nossa cabeça. E a cabeça não é mudada pela idade, é mudada pela sua cabeça. Isto, muitas pessoas são novas e são velhas, pessoas são velhas e são novas. A gente não tem que ser velho, a gente pode ficar idoso, não velho. Porque o velho é qualquer idade. O idoso é o tempo que vai fazer as coisas. E o mundo tecnológico, ele vai te forçar a isso. Então você contador, contadora, a fim de revolucionar, se você não começou ainda, eu convido você a entrar neste mundo. Aqui é uma pincelada apenas, não é 2 horas que a gente vai falar, mas é uma pincelada. Aquilo que nós estamos fazendo no nosso escritório, a gente vai poder compartilhar com vocês, é realidade. Não vou falar nada que vai acontecer, aqueles filmes... Eu nem lembro mais, eu nem vou falar, se não falar a minha idade aqui, aqueles filmes que você assistia do... Como é que é aquele do... Ixi, isso eu não lembro não. Isso eu não lembro não. Aquele do... Não, eu também esse daí, mas é aquele que é um desenho, puxa vida. Jackson, olha quem lembra desse filme, cuidado, hein, já tá. Quem assistiu esse filme, quem assistiu esse desenho, cuidado, hein, já começa. Mas é assim, não é que aquele negócio que a gente achava impossível, puxa, hoje é realidade, gente. Eu estudo muito tecnologia, a minha formação é contabilidade, mas também tenho formação em tecnologia, vivendo dentro da empresa. A empresa eu sou responsável, o sócio líder responsável pela a inovação. A cada vez que eu leio, eu fico, caramba, mas eu pensei nisso ontem e hoje é diferente. Então o nosso mundo é tecnológico. Põe isso na cabeça, nosso mundo é tecnológico. A nossa mudança começa pela gente. Se o nosso escritório, a nossa empresa, ela quer mudar,
ela quer fazer diferente, comece por você que está aqui hoje. Você já está querendo fazer diferente. Você já está começando a ver o que é esse mundo. E esse mundo é o que já não é futuro, tá, gente? Ele é presente. O futuro, se a gente for falar de futuro, tem tanta coisa aí, cognitivo, falar aí vão ficar mais maluco ainda. Mais maluco. Então, eu vou falar do presente. É uma realidade que já existe. O que nós vamos falar de uma realidade hoje, infelizmente, se você for lá para fora, Estados Unidos, Vale do Silício, ele já é passado. O Brasil ele é presente. Lá fora já é passado. Uma questão do preço, são tecnologias caras para você implantar. A tecnologia é assim, né? Quando vem é muito cara, depois ela vai lá para baixo. O Brasil, ele pega na onda aqui, né? A onda embaixo, a onda em cima ele não consegue pegar ainda. Exceto grandes empresas, essas coisas. Tá? Então eu convido vocês a abrir a cabeça, fique à vontade para poder perguntar, para a gente poder falar, entendeu? Meu sócio Leonardo, que ele vai falar um pouquinho dele aqui. Eu falo que é o nosso robô, é o sócio robô. Ele que é responsável por essa área de tecnologia na parte técnica da coisa, entendeu? Então, ele não é contador, ele é engenheiro, tá? Você vai ver que tem um mundo muito legal para a gente poder brincar neste mundo. Eu falo brincar porque tudo tem que ser levado um pouco com seriedade, mas também eu falo assim, não adianta me matar agora, o que vai acontecer? Não. Eu tenho que pegar essa onda e aproveitar e ir para frente. Tá bom? Bom dia. Como o Ípica já adiantou, eu sou engenheiro, estou num evento de contador, mas a minha formação é de engenharia. Eu trabalho com RPA já faz algum tempo, já tenho mais ou menos uns 2 anos e meio. É praticamente o início da robotização do RPA no Brasil. Aconteceu mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Eu morei um tempo na Alemanha, morei um tempo na China, e na China que eu tive os meus primeiros contatos com RPA. Foi lá que eu conheci RPA. Isso foi em 2015, 2014, 2015. Eu só comento esse fato para a gente ter uma noção da disparidade da realidade do que está acontecendo no exterior para o que está acontecendo agora. E o meu primeiro contato na China com o RPA foi exatamente, eu visitava algumas empresas do mesmo porte, empresas que faziam, atuando na mesma área, na mesma área de atuação, de produção. E a primeira coisa que me saltou os olhos foi a diferença de quantidade de pessoas trabalhando no back-office de uma empresa e da outra. Então, tinha aproximadamente 50% de pessoas trabalhando especificamente no back-office de uma empresa em relação à outra. E aí foi que eu comecei a verificar qual que seria a diferença, de onde vem a diferença em relação por que tem uma quantidade tão diferente de empresas do mesmo porte e semelhantes. E foi aí que a gente começou a ter contato com o RPA, que eu conhecia o RPA. Na verdade, a empresa ela conseguia deslocar o pessoal dela para atividades que são muito mais rentáveis do que realmente só aquela parte manual e repetitiva. E foi aí que a gente começou a estudar o RPA e foi aí que a gente pensou na possibilidade de trazer o RPA para o Brasil. Tá? Só complementando, eu fiz mestrado também no ITA, Unicamp e, como comentei, morei um tempo no exterior. Então, basicamente, a gente se juntou à Mazars, já tem desde o final do ano passado, que eu tinha uma empresa que está em processo de fusão com a Mazars e a gente está tocando essa parte de robotização juntamente com a Mazars. Okay? Antes de começar a falar de robotização, eu acho que é interessante, o objetivo daqui hoje é passar conceitos para vocês entenderem o que é o RPA e o que a gente pode utilizar o RPA. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante a gente conversar é o que é inteligência artificial, o que é RPA, o que é machine learning. Acho que são 3 conceitos que a gente ouve falar direto, você escuta em revista, você vê em televisão, mas começar definindo realmente o que é cada um, acho que é ponto imprescindível para a gente dar sequência aqui na nossa apresentação. Muito provavelmente vocês já ouviram esses 3 termos, provavelmente talvez RPA nem tanto, mas machine learning e inteligência artificial a gente vê diariamente. A gente é bombardeado aí todo dia com a BIA do Bradesco, de inteligência artificial, tem um monte de outras
a Siri do iPhone ou o assistente do Google, tudo isso são informações que a gente recebe todo dia. Mas o que é a diferença entre esses três termos, tá? Basicamente, a robotização é a repetição de um determinado atividade que um ser humano realiza. O que o Wipker comentou. Mais para frente a gente vai definir o que é automação, em mais detalhes, e robotização. Mas a repetição, a possibilidade de você botar um robô para executar uma determinada função repetitiva é o que a gente chama de robotização, tá? Essa robotização, a princípio, ela não necessariamente envolve qualquer inteligência ou cognição em relação a essa atividade. A gente vai ensinar para o robô a fazer uma determinada atividade e o robô ele não vai aprender novas atividades automaticamente para executar outras atividades, tá? Quando a gente tem a possibilidade de deixar o robô aprendendo sozinho a executar uma outra função, isso é chamado de machine learning, tá? Essa cognição, essa possibilidade de você aprender automaticamente, ou o robô aprender automaticamente, é um braço da inteligência artificial. Então, o robô, só para conceituar, o robô que faz repetições ou executa trabalhos repetitivos, ele, a princípio, não aprende. Se ele utiliza a inteligência artificial para aprender ou para se autoprogramar, isso é chamado de machine learning, que é o que a gente tem aqui, tá? E a inteligência artificial, ela tem uma série de braços. Ela pode, por exemplo, conversar com você, ela pode responder um chatbot, ela tem um monte de atividades. Ela pode, por exemplo, estar dentro de um determinado veículo, por exemplo, para ela conseguir fazer uma direção autônoma. Tem um monte de aplicações da inteligência artificial. Então, na verdade, tudo isso está dentro de um braço da inteligência artificial. E o RPA, digamos que é um braço disso tudo aqui. Ok? O conceito está claro? Dúvidas? Alguma coisa que a gente possa acrescentar para deixar mais claro o conceito para vocês? Legal. Então, feito isso, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Essa curva aqui é uma curva que a gente chama curva de Gartner. Gartner é uma das principais consultorias do mundo que fazem avaliação de tecnologia. Eles fazem estudo das tecnologias. E o que o Wipker comentou com vocês hoje era que a tecnologia ela tem, digamos, fases. Então, a tecnologia ela inicia no que a gente chama aqui de gatilho de inovação. Ela inicia, ninguém conhece a tecnologia. Vou dar um exemplo que está aqui, Smart Dust, que é como se fosse uma poeira inteligente. Alguém já ouviu falar disso? Muito provavelmente não. Isso são pequenos componentes eletrônicos que formam uma rede de transmissão de dados. E você pode simplesmente espalhar isso pelo chão. É como se fosse uma poeira que você espalha pelo chão. Em vez de você passar um cabeamento, você faz a comunicação na rede através desses pequenos componentes eletrônicos. Provavelmente ninguém escutou. Essa é uma tecnologia que está muito iniciando. Então, ninguém conhece. O que acontece? O fabricante, a empresa que desenvolveu essa tecnologia, começa a propagandear. Outras empresas começam a utilizar a tecnologia também. E isso começa a crescer. Ela vem aqui no que a gente chama de pico como se fosse de ventilação ou de comunicação. E aí, todo mundo conhece a tecnologia. Todo mundo começa a falar assim, a tecnologia é ótima, vamos utilizar a tecnologia, resolve todos os problemas. E aí o que acontece? Todo mundo começa a utilizar a tecnologia e começa a perceber de que a tecnologia talvez seja boa, mas que não cubra todas as possibilidades que a propaganda fez a gente acreditar que sim. Isso pode acontecer com diversas tecnologias, por exemplo, televisão 3D. Até um tempo atrás tinha um monte para vender. Hoje em dia você não vê. Então, todas as tecnologias passam por essas fases. E aí vem aqui o que a gente chama de vale de desilusão. A tecnologia começa a ter a utilização dela questionada. E depois de um tempo, ela entra no que a gente chama de platô de estabilização. Por que eu estou comentando isso com vocês? Para mostrar o quão rápido que o machine learning e o RPA está andando. Isso daqui é um cenário de 2017 no mundo. Machine learning, que é o que engloba o RPA, que a gente acabou de ver, está aqui no topo. Isso no mundo, tá? O que acontece no mesmo gráfico em 2018? Ela nem aparece mais aqui. Significa que em menos de um ano no mundo, ela já passou da superventilação aqui de comunicação para depois do platô de estabilização. Então, no mundo, a tecnologia de RPA hoje ela está estável
e ela é uma realidade. Então, em menos de um ano, a gente conseguiu passar, o RPA passou por todas essas fases. A pergunta que vocês podem fazer é, e como que está no Brasil? A gente não tem dados precisos de como está o Brasil, porque esse gráfico aqui é sempre montado de forma global. Mas no Brasil, a gente acredita que o RPA ainda está no começo dessa... Não no começo, mas praticamente nessa fase aqui de ventilação da comunicação e o que é o RPA em si. Então, as pessoas... eu digo sempre que há 2 anos atrás, quando a gente visitava um cliente, a probabilidade de o cliente saber o que é RPA era praticamente zero. Ninguém sabia. Então, a primeira coisa que a gente tinha que explicar para o cliente era o que era RPA. E hoje, se você visita um cliente, a probabilidade de o cliente já saber o que é RPA, já ter escutado, é maior. Então, essa fase aqui está acontecendo e está subindo. Então, tem a probabilidade de, em pouco tempo, a gente ter esse pico aqui. Tá? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que a tecnologia, ela é uma realidade hoje. O que o Ípica comentou, eu acho que é super interessante, isso vai fazer parte do seu dia a dia com toda certeza. A pergunta é quando que ele vai começar a fazer parte do seu dia a dia. Você pode se antecipar e trazer isso para o seu dia a dia por vontade própria e tomar a iniciativa, tomar as rédeas desse processo, ou você pode esperar que isso atropele você e tome conta do seu dia a dia, ou cedo ou tarde. Okay? Então, é como se a mesma forma que aconteceu da robotização nas linhas de montagem. Antigamente era uma decisão você robotizar ou não. Hoje, praticamente qualquer linha de montagem que você vá, a possibilidade de você encontrar robôs fazendo a robotização, a montagem é enorme. Okay? Então, basicamente é isso que eu comentei agora. A tecnologia já praticamente atropelou todas as fases, né, de maturação. E hoje é praticamente impossível a gente não encontrar isso disponível nas grandes empresas. Então, só para a gente resumir. Então, a fase de um roadmap de tecnologia é o que a gente chama de robotização não autônoma, que tem uma intervenção do ser humano. Então, isso é, digamos, o primeiro step para você entrar nesse mundo de inteligência artificial. O segundo seria a robotização de processos, de uns processos que a gente vai mostrar para vocês aqui, que é totalmente autônomo, que não tem intervenção do ser humano durante todo o processo. Por exemplo, vou mostrar alguns cases de entrada de nota fiscal. Vocês vão ver que desde a leitura da nota fiscal até a entrada no sistema não tem nenhuma interação com o ser humano. Então esse seria o segundo step. O terceiro step isso vai acontecer no futuro, é a possibilidade do próprio robô ele se programar. Nós estamos bem longe disso. Hoje digamos que é um futuro não só aqui no Brasil quanto fora do Brasil. É um futuro distante da possibilidade do robô ele aprender aquele determinado processo e ele mesmo se programar. E o terceiro step é a inteligência artificial. O robô, ele não só se programar, como ele fazer análise sobre determinado processo. Isso nós estamos bem longe ainda. Então, permitir que o robô faça, por exemplo, a criação de um novo sistema, a criação de um novo modelo, isso é o que a gente chama que é o último passo da inteligência artificial, que é o que a gente está bem longe ainda. Okay? Agora vamos focar no que é o RPA. Okay? Acho que a gente já passou pelos conceitos, a gente já mostrou para vocês qual que é a diferença de Machine Learning, RPA e inteligência artificial. Focando o que é RPA. Eu vou pegar o gancho no que o Ípica comentou em relação à diferença entre o que é uma automação e o que é uma robotização. Automação, isso já vem acontecendo há 20, 30 anos atrás, que é a possibilidade de você utilizar um computador ou um sistema para você automatizar um determinado processo. Então, o RP nada mais é que um exemplo de automação. Você fez uma automação de vários processos dentro de uma empresa e colocou num sistema e chamou de RP. Isso é uma automação, tá? Essa automação, basicamente, ela é feita por um software. Então, você desenvolve um software, você chama uma software house ou você chama alguém que entenda de um software, pede para ele conceber um software novo para você fazer uma determinada automação. Isso, basicamente, é o que acontece já faz tempo. A robotização, eu não escrevo uma linha de código sequer. Eu não preciso de conhecimento nenhum de desenvolvimento de sistemas.
Eu não preciso de um analista, eu não preciso de um engenheiro de computação. Eu só preciso do conhecimento de lógica e o conhecimento do processo em si para fazer essa robotização. Porque o robô, ele realmente utiliza os sistemas que já existem. Ele vai replicar exatamente o comportamento de um ser humano. Então, só para exemplificar, aonde tem um ser humano que vai no RP, vamos supor que é um SAP ou um TOTOS, você clica num determinado botão, vai emitir um relatório, extrai esse relatório em Excel, por exemplo, e eu vou no Excel, pego um determinado valor disso e comparo com outro valor, o robô ele vai fazer exatamente a mesma coisa, utilizando a mesma superfície do usuário, do mesmo jeito. Então, na verdade, ele só vai replicar o comportamento do ser humano. Eu não vou criar um sistema para fazer todos esses passos. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. O robô ele vai ter os mesmos acessos do que um ser humano. Então, aonde a gente tem, por exemplo, fazer um login no SAP com determinado usuário, você vai criar um usuário para o robô vai acessar o SAP da mesma forma que um ser humano acessa. Então, os passos são exatamente os mesmos, tá? E é essa que é a grande diferença. Por quê? Porque permite que você não faça um desenvolvimento ou uma automação sem um conhecimento técnico aprofundado. Isso acaba acarretando uma diminuição no tempo de entrega dessa automação e no custo, obviamente. Então, se você não precisa de uma pessoa especializada, você não precisa de tanto tempo para escrever um programa, você consegue fazer a sua automação bem mais rápido. E é exatamente esse diferencial que faz com que a RPA tenha essa demanda, não só no Brasil, como mundialmente. É por isso que é o grande salto de qualidade e o diferencial que a gente tem em relação ao RPA. Pode falar. Se a gente utilizar a robotização que você está dizendo, de pegar um robô pronto, foi produzido para a gente, e aplicar na nossa empresa, em que ele faz o mesmo sucesso do humano. A gente não vai acabar ficando refém eternamente de uma empresa que fez um robô ou de algum tipo de consultoria que faz o mesmo código, que talvez se a empresa tivesse uma pessoa lá dentro treinada para produzir um código que gerasse isso, por exemplo. Eu entrar na linguagem Python, eu entrar na linguagem qualquer e identificar naquela página do ERP ou do site onde eu login, qual o login que eu tenho que colocar, eu já não tenho uma ferramenta interna que identifica erro, corrige o erro, acomoda. Então, as mesmas mudanças que acontecer, por exemplo, se tiver uma mudança no RP e você fez um programa em Python para resolver essa automação, você vai ter que refazer da mesma forma. A grande vantagem é que, mesmo ocorrendo a mudança, você vai ter que refazer nos dois jeitos, só que o RPA é bem mais rápido. Então, essa aqui é a grande diferencial. E voltando à sua primeira pergunta em relação a você se tornar escravo de uma consultoria e tal, obviamente existe a possibilidade de você treinar o seu pessoal para fazer a robotização. Então, você não precisa estar escravo de uma consultoria que você vai sempre fazer as robotizações. É uma decisão interna da empresa se ela vai treinar o pessoal interno para fazer a robotização ou se vai contratar alguém para fazer a parametrização do robô para ela. É uma decisão interna. Da mesma forma que acontece, por exemplo, numa linha de montagem. Tem empresas que optam por fazer o desenvolvimento de robôs ou máquinas especiais dentro da empresa e tem outras empresas que optam por contratar isso de serviço externo. Só para comentar também, e é a mesma coisa quando nós colocamos o RP. De uma certa forma, você é dependente, né? Então, e como somos dependentes de pessoas. Quem nunca passou aqui que a pessoa, no dia do fechamento, pediu a conta? Aí você tem que entregar o seu fechamento. Então, na vida, eu digo que é tipo uma teia de aranha. Um depende do outro. Um depende do outro. Então, você vai, cada um dependendo um do outro. Claro, você pode capacitar interno, você pode ter interno. É uma questão de custo, né? Talvez você... Porque o robô, depois que você deixa ele pronto, depois que ele está... ele só tem manutenção nele se você mudar a porta. Eu determinei que o robô, a porta é daquele lado. Se você mudar para cá, você vai ter que falar que você mudou a porta para cá e programar ele de novo. Senão ele sempre vai naquela porta. Tá? É exatamente isso que o Ipke falou. A lógica em si, o algoritmo para a resolução daquele processo é o mesmo. Então, se mudou um site, a gente só vai direcionar para outro site. E eu te garanto que é muito mais simples você direcionar com o robô do que você numa programação em Python. Entendeu? Legal. Então, tá claro o que é RPA e o que é a diferença entre a robotização e a automação? Claro? Legal.
Então vamos falar dos benefícios que o RPA traz. Então, o primeiro benefício, a gente já discutiu, ele fez um questionamento, a gente já entrou nesse mérito. Eu não preciso de conhecimento técnico para fazer o desenvolvimento de uma robotização. Então, é mais rápido, é mais eficiente, é menos risco. Isso é um ponto importante também. Por exemplo, se você for fazer uma programação em Python, provavelmente você vai ter que ter acesso ao código-fonte do RP ou alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser que durante esse desenvolvimento você altere alguma coisa no código-fonte do RP ou de alguma outra coisa. E isso pode criar algum problema no seu sistema. A robotização, você está mexendo na superfície do usuário, da mesma forma como o usuário. Então, a possibilidade de você danificar alguma coisa é zero. Tá? Então, esse, digamos que é o primeiro benefício do RPA. É isso que leva o RPA hoje a, digamos, ser uma das tecnologias mais demandadas no mercado. A outra vantagem é a precisão. Por mais que tenha um ser humano que a gente faça o mesmo processo todos os dias, 8 horas por dia, há muitos anos, a probabilidade de um ser humano cometer um erro é grande. Então, em algum momento a pessoa pode estar não concentrada ou estar passando mal e ter a possibilidade de digitar alguma coisa errada ou entrar com alguma coisa errada nesse processo. A probabilidade disso acontecer com o robô é praticamente zero. O robô ele vai ler as informações e vai colocar as informações da forma como ele recebe. Então, é praticamente impossível de um robô cometer um erro nesse sentido. Óbvio, ele pode cometer desde que ele tenha sido programado de forma errada. Tá? Mas a partir do momento que ele foi programado de forma correta, a probabilidade de ele cometer um erro é zero. Consistência. Eu acho que esse é um ponto importante, de a gente falar que, por exemplo, imagina uma empresa que tem 25 filiais, ou uma multinacional que tem em 25 países. Apesar de ela ter um processo determinado, ela tem um guideline para a execução de um determinado processo que é feito em todas essas 25 países ou 25 filiais. A probabilidade de as pessoas executarem exatamente da mesma forma em todos os países é bem baixa. Porque, obviamente, as pessoas vão levando o processo para uma área que elas têm mais conforto, que elas são mais rápidas, que elas executam de uma maneira melhor. Então, tem uma grande probabilidade de, no final das contas, você ter o mesmo processo e a entrada de dados de cada país ser diferente. Então, você está misturando no seu RP ou no seu sistema dados diferentes de vários locais. E aí você toma decisões baseadas nesses dados. E o que pode te levar a decisões erradas se você não tiver os dados corretos. Com o RPA, o mesmo processo que você está desenvolvendo aqui no Brasil, ou na China, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, vai ser exatamente o mesmo. Porque o robô vai fazer exatamente as mesmas funções aqui ou em qualquer lugar. Ok? Trilha de auditoria. Mesmo se você tenha um RP e o RP tem a possibilidade de você verificar quando foi feito, quem que fez uma determinada operação, o robô ele te permite um pouco além disso. Ele tem a possibilidade de verificar quantas execuções você fez num determinado momento, qual é a média de execuções, o tempo médio que você leva para fazer essas execuções. Você consegue ver o porquê que ele não fez uma determinada operação, se caiu a internet num determinado horário ou alguma coisa nesse sentido. Tudo isso tudo isso disponível de informações durante o processo. Então, você pode simplesmente entrar numa tela do que a gente chama de gerente dos robôs e verificar o que aconteceu e qual que é a velocidade que o robô está rodando. Okay? O outro ponto é produtividade. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. A gente tem diversos casos aqui. Eu separei uns 3, mas depois a gente pode até, de acordo aí com a curiosidade de vocês, mostrar alguns outros casos. Mas a produtividade chega em torno de 90%. Há uma redução de 90%. Então, se um ser humano faz um determinado processo em torno de 10 minutos, a probabilidade de um robô executar em 1 minuto é grande. Tem casos extremos que o robô o ser humano executava em 4 horas e o robô executa em 1 minuto e meio. E tem casos que a redução é um pouco menor, mas gira sempre em torno de uns 90%, tá? De média. Confiabilidade. O robô vai estar disponível 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. Não tem férias, final de semana, 13º. Não fica doente, não fica doente. Então ele tem uma disponibilidade total para execução. Tá?
E o robô, depois eu vou explicar com mais detalhes, mas só para deixar claro para vocês, o robô é um executor. Não significa que ele vai executar somente uma tarefa. Ele tem a disponibilidade de 24 horas para executar quantas tarefas você programar ele para executar. Então, um robô só, ele pode de manhã dar entrada em nota fiscal e de tarde fazer a conciliação bancária, por exemplo. Ele pode fazer exatamente o que você determinar ou treinar ele para fazer. Ok? Retenção. Eu acho que é o ponto que o Ipker puxou e sinceramente, para mim, é um dos pontos que mais motivam a trabalhar com a robotização. É exatamente permitir que o ser humano ele utilize as capacidades dele para fazer alguma coisa que realmente agregue valor. Então, todos nós aqui estudamos, nos formamos, a gente passou por todo um processo de aprendizado. Eu, sinceramente, não acho que nenhum de vocês tenha o interesse de estar executando atividades repetitivas a vida inteira, que não agreguem valor, que não tragam um crescimento profissional e intelectual para vocês. Então, a robotização permite exatamente isso. Esse é o grande ganho da robotização. É você se concentrar em alguma coisa que realmente traga benefício para a empresa e para você, como conhecimento. Então, tirando essa parte de manual, que obviamente tem que ser feita, é chata, é braçal, mas tem que ser feita, tirando isso do ser humano, a gente tem a possibilidade de realmente trabalhar com coisas que realmente agreguem valor. Eu sempre comento de um exemplo que a gente tem de um cliente que tinha uma empresa que ela é administradora de shopping centers e ela adquiriu vários shopping centers durante o processo de evolução da empresa. Então, hoje em dia ela tem 7 shopping centers espalhados no Brasil e, obviamente, cada shopping center tem um sistema. E a empresa ainda não teve a possibilidade de fazer a mudança desses sistemas para um sistema único. Então, o que acontece? O pessoal de controladoria, no final do mês, eles recebem dados de todos os shopping centers e eles passavam o tempo todo somente fazendo a consolidação de dados desses shopping centers para mostrar para a diretoria no final do mês. Então, você tinha gente com mestrado, com MBA em contabilidade, para fazer trabalho manual. Então, era ruim para a empresa, porque ela estava pagando caro para uma mão de obra que estava subutilizada, fazendo trabalho manual. E, obviamente, era ruim para as pessoas trabalhando lá. Uma qualificação muito além do que realmente da atividade que elas estavam fazendo. Com a robotização, a gente conseguiu trazer toda essa consolidação para o robô e permitiu que as pessoas que trabalhavam lá executassem realmente o que elas estudaram para fazer, que é fazer análise sobre os dados, não passar os dados. Então, eu sempre gosto de comentar esse caso porque, para mim, é exatamente o objetivo principal da robotização. É aí que a gente tem que focar e é isso que vai trazer o benefício para a gente. E o último ponto aqui de benefícios é a flexibilidade. Hoje nós não sabemos como que vai ficar o mercado, a gente não sabe se o Brasil vai retomar o crescimento. Então, se você perguntar para absolutamente qualquer empresário hoje no país, ele sempre tem o receio de, vou investir, vou contratar pessoas para entrar no meu time sem saber o que vai acontecer com o mercado? Essa é uma pergunta que todo empresário se faz. Porque a partir do momento que você traz alguém, você tem o custo de treinamento, você tem o possível custo de demissão, encargo trabalhista. Então, é muito difícil você tomar essa decisão com a perspectiva não clara do que vai acontecer com o mercado. Com a robotização, você tem a possibilidade de ter um aumento de demanda de um dia para o outro. Então, por exemplo, se você tem... Vou pegar novamente a entrada de nota fiscal. Se você tem um aumento de entrada de nota fiscal de um dia para o outro e você já tem um processo robotizado, você simplesmente, se um robô não dá conta, você coloca outro robô. Não tem treinamento, não tem possibilidade de encargo trabalhista, não tem nada. E da mesma forma ao contrário. Então, se você tem 2 robôs executando uma determinada função, de uma hora para outra tem uma diminuição de faturamento da empresa, você simplesmente pode tirar um robô e dar continuidade ao processo. Ok? Dúvidas em relação a esses benefícios? Algum ponto que vocês querem? Pode falar. Eu ia perguntar o seguinte, você falou com relação ao robô ter disponibilidade para fazer uma tarefa de manhã, outra da tarde. Você falou também agora com relação a colocar um outro robô. Queria entender um pouquinho melhor
fisicamente o que é esse robô, isso é um software, óbvio, isso está dentro de um servidor, e quais as limitações, né, em termos de capacidade produtiva para que você tenha que decidir, né, ou possa avaliar ter um robô, 2, 3, ou saber se um robô só dá conta de toda a sua rotina. Queria entender um pouquinho melhor, que para mim isso ainda não é muito claro. Eu tenho um slide mais para frente, mas vou te explicar e depois no slide a gente só conclui, tá? Na sua primeira pergunta, onde que o robô roda e o que é um robô? O robô é exatamente uma plataforma, é um software. A gente vai conversar sobre os softwares que tem disponível no mercado, que eu acho que também é interessante vocês entenderem como que é o mercado de robotização hoje. Mas é um software, é uma plataforma que você configura o robô para fazer uma execução. E aí esse executor que roda num servidor, que você consegue deixar ele rodando numa máquina separada para fazer isso, é o que a gente chama de robô. Esse executor é o robô. Então, agora passando para a segunda pergunta, como que eu determino a capacidade desse executor? Vamos supor que você tenha conciliação bancária que você faz, o robô utiliza 15 minutos do tempo dele para fazer uma conciliação bancária. Se você verificar quantas conciliações ele tem que fazer no dia, multiplicar por esses 15 minutos e couber nas 24 horas, você precisa de um robô. Se a quantidade de execuções vezes o tempo da execução passar de 24 horas e você tiver a necessidade de executar aquilo num determinado dia só, aí você precisa de mais de um robô, tá? Então, é sempre a quantidade de execuções que você está fazendo. Então, você tem que calcular baseado em todos os processos que você considera que o robô tem que fazer num determinado dia, a quantidade de vezes que ele tem que fazer num determinado dia e o tempo que ele leva. Se couber isso num determinado dia, você só precisa de um robô. E isso funciona também da mesma forma como um ser humano. Quando você vai fazer o cálculo de contratação de uma determinada pessoa para fazer uma determinada execução, você verifica quantas vezes ele vai ter que fazer naquele determinado dia. Se couber nas 8 horas, você só precisa de uma pessoa. Posso só colaborar um pouquinho? Quem que perguntou? Então, dentro disso, só para poder colaborar, quando você vai no mundo operacional, acho que essa é a grande dúvida, né? Muitos querem perguntar, mas tá. E eu defino de uma forma menos técnica, mais prática, como uma plataforma. Você tem uma plataforma. Aquela plataforma é seu robô. Ele está ali a plataforma inteira. Aí você determina, fala assim, eu quero que das 8 às 9 ele trabalhe fazendo uma atividade. Uma atividade que é a conciliação, exemplo das 8 às 9. Das 9 às 10 eu quero que ele lance nota. Das 10 às 11 eu quero que ele faz, até completar as 24 horas. É um robô apenas, com diversas atividades. Não é diversos robôs. É um robô apenas, de 24 horas, com diversas atividades. Em que momento que você tem que pegar outro robô? Se naquelas 8 horas, que você determinou 8 para ele fazer conciliação, você quer que ele faça uma outra atividade. Se na mesma hora que ele já está com uma atividade, você quer que ele faça outra, ele não consegue fazer. Aí você tem que comprar um outro robô. Aí você teria 2 robôs para poder compartilhar aquele horário. Então você tem 24 horas de uma plataforma, ou de uma tábua, o que for, e ali você fatia como um bolo e você vai determinando o que ele faz naquela hora. Você só compra outro robô se naquela mesma hora você precisar fazer a mesma atividade. Fora isso, você pode usar ele 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, hora que você quiser. Entendeu? Esta que é o chavão de entender. Eu não tenho que comprar, eu tenho 20 atividades, vou ter que comprar 20 robôs. Não, se a 20 atividades você conseguir colocar dentro das 24 horas, é um robô apenas. E porque quando, não sei se você vai entrar aqui, quando você entrar e falar, puxa, o que é isso daí? Quanto custa isso daí? O caro que eu digo é a plataforma. Não é fazer fazer o robô, né? Fazer a implantação em si. O caro dentro, que eu não acho, no final ele não sai caro, mas proporcionalmente, é a plataforma. Fazer as atividades, ele é muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer. Tá bom? Uhum.
a nota, faz o manifesto ou não, depende do que for, ele lança, ele apura, tem as regras de negócio que você tem que fazer, ele determina as regras e ele lança até seu RP. Ele entra como se fosse uma pessoa no RP, põe a senha no RP, entra a nota. Tem uma nota, uma atividade que ela não tem imposto. É cadastrado isso. Por quê? Porque tem que estar parametrizado. É. Mas aí a pessoa que está do lado não tem conhecimento, E- manda uma nota para você, não botou só a atividade, e na discriminação lá, né, não botou o imposto. Por isso que eu falo que nunca vai substituir o contador. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Então, na verdade, em relação à entrada de nota fiscal, tem dois tipos de empresas que a gente faz esse tipo de automação. Tem empresas que elas fazem o fiscal ainda com o ser humano, que ainda tem um departamento fiscal para fazer exatamente essa conferência e deixa somente a parte da introdução da nota pro robô. Uhum. Eu concordo com você. Não, eu concordo com você, mas é que, na verdade, a gente tem que avaliar cada etapa do processo dentro de uma empresa. Se a empresa ainda tem a parte fiscal de fazer a conferência dos impostos e tudo mais, a gente pode somente robotizar a entrada da nota fiscal e essa parte fiscal vai continuar acontecendo. A gente tem casos, por exemplo, que a gente faz a entrada da nota e o fiscal vai... O próximo passo que o robô passa a informação é para o fiscal para fazer essa conferência. Mas tem casos, por exemplo, que a gente consegue colocar as regras dessa conferência fiscal dentro do robô. E aí o robô vai nos dados, verifica se aquele determinado produto tem um determinado CFOP, qual que é, digamos, a determinação fiscal para fazer isso. Isso a gente consegue implementar as regras dentro do robô também. Mas eu concordo com você, tem alguns casos que você vai ter problema. Isso. Mas só para deixar claro, absolutamente qualquer operação que a gente faz com o robô, a probabilidade de você pegar 100% dos casos é zero. Por quê? Porque, por exemplo, a entrada de nota fiscal. Um determinado fornecedor mandou uma nota fiscal diferente do que estava no pedido. Tem alguma determinada informação. Mas o que o robô faz é exatamente verificar que aconteceu um erro e disponibiliza no que a gente chama de uma tabela de exceções. Então, por exemplo, vamos supor que tem um determinado setor que faça a entrada de nota fiscal. Tem 6 pessoas trabalhando. Você tem a possibilidade com o robô, não de tirar 6 pessoas para fazer outras atividades, mas você tem a possibilidade de deixar somente uma tratando as exceções. E o robô vai te mostrar quais são as exceções. Não só mostrar que aquilo deu errado, mas dizer para você o porquê que deu errado. Então, na verdade, você vai receber pela manhã, em vez de um monte de nota fiscal para você dar entrada, você vai receber pela manhã um arquivo dizendo essas notas fiscais não deram entrada. E aí vai ter uma coluna lá dizendo, ó, não deram entrada por causa desse motivo, desse motivo, desse motivo. E aí a pessoa, o ser humano, vai ter que dar tratamento para essas notas. Vai... Mas sabe que então, mas o problema é que quando a gente vai avançando, não hoje a gente não vai conseguir, mas você vê o que o robô faz, a gente não acredita hoje que ele faz. É muitas coisas, não é possível que ele consegue analisar dessa forma. Ele consegue. Então é uma questão de quebra de paradigma de algumas coisas. Eu falei, nunca ele vai substituir a pessoa, mas ele vai te sobrar tempo para você olhar com mais critério aquilo que você precisa olhar. Não aquilo que é a mesma coisa, que é igual, que é sempre. Aí você vai sobrar tempo de focar naquilo que realmente que é importante. Legal. Acho que para a gente ter uma noção... Acho que para a gente ter uma noção do que é robotização, eu vou reverter um pouquinho a ordem da apresentação. Eu vou mostrar primeiro um caso para vocês de um robô rodando, porque aí talvez fique mais fácil e vocês tenham mais dúvidas durante o resto da apresentação que a gente for mostrar, tá ok? Esse robô, como a gente vem utilizando o exemplo da entrada de nota fiscal, é uma entrada de nota fiscal de um determinado cliente, tá? Então, esse caso específico, como eu comentei, a gente não fez a robotização da parte fiscal, a gente só fez a robotização da parte de entrada de nota fiscal. Óbvio, nota fiscal de serviço, porque a probabilidade de a gente ter um XML de uma nota fiscal de serviço é menor do que, por exemplo, de produto, que isso já é comum, você consegue capturar essas informações.
Serviço, cada município tem o seu layout. Tem alguns municípios que já estão entrando com a nota fiscal eletrônica de serviço, mas não são todas. Então, nesse caso específico, ele recebia notas fiscais de serviço de 250 municípios. A probabilidade de você ter XML para todas essas é praticamente nula. Então, nesse caso aqui, a gente lê o PDF. O que é interessante mostrar? O PDF é escaneado, não é um PDF nativo, ele está meio tortinho. Então, a probabilidade de... O robô consegue ler isso de uma forma bem tranquila. A gente consegue ler até qualidades piores do que essa aqui, tá? Então, eu vou começar a botar o robô para rodar. Ups. Exatamente. Ó, obviamente, essa tela aqui, ela não vai aparecer quando o robô estiver em produção. A gente só mostra isso daqui para mostrar para vocês que a gente está capturando os dados. Então, onde você tem aqui 4835, o número da nota está aqui. O robô capturou a informação de 4835. Então, a emissão da nota, 20/9/2018. O robô também conseguiu capturar essa informação. E o resto, o valor da nota, o CNPJ e tudo mais. O outro ponto é, nessa empresa específica, eles têm um setor que faz o que a gente chama de medição das notas. Então, para verificar se aquela nota realmente tem algum pedido, tem um setor que faz a conferência desse serviço, verifica se o serviço foi feito, e eles escrevem na nota o pedido. Então, vocês estão vendo aqui que o robô leu 1728578. 172.578. Vocês estão vendo na nota onde está escrito? Está escrito aqui. Foi escrito à mão. O robô também tem a possibilidade de fazer essa leitura da caligrafia. Tá? A pergunta que normalmente as pessoas fazem... a pergunta se ele aprender... normalmente o problema não é nem na caligrafia da pessoa. Se a pessoa escrever sempre daquele garrancho, mas sempre escrever o mesmo garrancho, o robô vai conseguir entender do mesmo jeito. O problema é ele ler caligrafias que ele não conhece. Então, nesse caso aqui, a gente conhecia as pessoas que escrevem na nota e a gente ensinou para o robô a leitura daquelas caligrafias. Aí, tudo bem, a gente consegue fazer. Oi? Exatamente esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso. Exatamente esse é o ponto. Se, num belo dia, você trocar a pessoa que está lendo, aí você tem que ensinar o robô novamente. Pode falar. Qualquer lugar. Não. Qualquer lugar. Na verdade, o que ele busca, o que a gente treinou o pessoal a fazer é escrever pedido primeiro antes da numeração. Então, na verdade, a primeira coisa que ele busca é onde está escrito pedido em qualquer lugar da nota. Isso. É o que a gente chama de âncora. A gente põe uma âncora e aí o pedido é a âncora, ele vai entender primeiro o que está escrito aqui, vai buscar isso aqui em qualquer lugar da nota e aí tudo que tiver do lado dele é o que a gente está querendo buscar. Pode falar. Esse é um dos casos que eu gosto de mostrar, exatamente por causa da feature de ler a caligrafia. Mas tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa recebe a nota fiscal por e-mail e o gestor que faz a conferência desse serviço, ele só dá um reply desse e-mail com um pedido. A única coisa que ele faz escreve para um determinado NFS, o nome da empresa, arroba o nome da empresa, um e-mail, e com o nome do pedido. E a gente lê isso também. Pode... Isso. É um pouco mais além. Por exemplo, a gente tem um cliente que as notas de consumo, Embratel e tudo mais, tem que ser retirada no site. Então, tinha Oi? Eu posso até mostrar para vocês aqui o robô fazendo isso. Tem o cliente que tem que baixar 175 notas de Embratel todo mês. Só para baixar 175 notas de Embratel, a pessoa passa praticamente 2, 3 dias baixando nota. Então, o robô ele consegue fazer isso também. A gente consegue dizer para o robô, olha, no determinado dia, que é o dia do vencimento, entra no site da Embratel e baixa tais notas. E aí ele já dá a entrada no sistema dessas notas também automaticamente. Pode falar. No caso do município que ainda não emite nota eletrônica, Aham. e a manual, né?
Você está falando boleto? Não. Não, aí não faz. Aí não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. A gente tem casos até que tem entradas ainda assim. Isso. A pessoa é sempre... Como eu falei, a gente ainda, em todo o processo que a gente já desenvolveu de robotização, a exclusão 100% do ser humano não tem como fazer, pelo motivo de que sempre há exceções, sempre há tratamentos que a gente tem que dar diferente do que a gente ensinou para o robô. Não significa que esses tratamentos que a gente está dando, a gente não vai ensinar para o robô depois. Então, surge uma coisa nova, a gente fala assim, olha, então beleza, quando surgir isso, faça isso, isso, isso. E o robô ele vai aprendendo e ficando mais inteligente. Lembra que eu falei sobre machine learning? A tendência é que no futuro o robô ele aprenda sozinho esses novos casos. Hoje não. Hoje a gente tem que mostrar para ele. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, sim, sim. O que você pode fazer, por exemplo, na manual, você pode você pode capturar as informações e aí o robô faz o resto. E ele lê essas informações e dá o resto da entrada. Tá? Certo? Uhum. Tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de você cadastrar o robô, o fornecedor automaticamente também. A gente tem cadastro de fornecedor automático, mas obviamente tem que passar por todo o processo de liberação. Então, por exemplo, você cadastrou um fornecedor, tem que ter a liberação desse fornecedor, então tem que passar por esse processo. Mas o cadastro em si, a gente pode fazer. Tem até casos que o robô verifica se o fornecedor é integrante do Simples ou não, ele verifica se tem algum débito. Tem casos que a gente pode pegar, por exemplo, quem que é o dono daquela determinada empresa e fazer uma vasculha no CPF do dono da empresa para verificar se tem algum processo, algum nada consta. Tudo isso pode ser feito. Tá? É um procedimento até que a gente já tem em alguns casos. Tá? Então, veja bem, o robô aqui, quando fala, não é que o robô aqui está feito para fazer a nota. Cada empresa você tem a particularidade. Então a gente vai ou a gente, o que for robô, vai na sua unidade e vê qual que é a particularidade e desenha o robô para a sua particularidade. Eu não tenho um robô pronto aqui, ó, é o robô de nota fiscal. Pega aí, todo mundo vai estar isso. Não, não tem isso. Entendeu? Cada robô, cada um tem o seu robô, é seu, é seu. É o seu robozinho que você vai deixar lá, separa do jeito que você quiser. Você fala assim, ó, quando chegar a nota fiscal do fornecedor que não veio, isso aqui o robô não trata, eu que vou ter que tratar. Então você determina quais atividades que ele quer. Falei, ele não vem para substituir, ele vem para te ajudar. Não adianta, eu não vim aqui e falar, ó, agora compre o robô na parada. Não vai, não existe isso, tá? Não existe isso. Então ele tem que estudar, porque o processo de implantação da robotização, ele passa conhecimento da sua empresa, conhecimento de processo, talvez você tenha que mudar o processo que você tem. Então você tem uma série de etapas. Não é só chegar e jogar no meio que o robô funciona. Você tem uma série de etapas, com o objetivo de ele te facilitar lá na frente e vai ter exceções. Como ele falou, vai ter exceções que vai ser tratar na mão. Então, e só complementando o que o Ipker falou, funciona da mesma forma como um ser humano. O ser humano, a gente tem um robô que, por exemplo, de entrada de notas. A gente já tem uma... Tá mais alto? Então, a gente tem um robô para entrada de notas. Esse robô, ele não consegue ser aplicado em absolutamente todas as empresas. Você tem que fazer adaptações nesse robô. Da mesma forma que um ser humano, ele pode ter experiência em entrada de nota de uma determinada empresa, quando ele for passar para outra empresa, ele vai ter que se adaptar ao processo dessa outra empresa. E a mesma forma funciona com o robô. Sim, eu entendo. Sem dúvida. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu vou só terminar o processo para a gente ver. A gente já fez a leitura da nota. Deixa eu ver. Pode falar. Oi? Você acha que nos tópicos que estão sendo discutidos hoje, você acha que isso mexe muito na formação do contador do futuro? Totalmente. Cada vez mais isso não vai ser um serviço que é procurado por informado, por fora, mas atrás do contador vai começar a ter que entrar numa prática de o contador hoje é um cara que ele detém controle da informação no mundo automatizado, no mundo integrado e não...
Eu não tenho dúvida nisso. A parte do contador da grade, ela vai mudar completamente. A grade que tem hoje, eu já sou contra muitas que tem. Mas ela tem que mudar. É que eu dei um exemplo aqui no início, não sei se você estava, assim, as reuniões que eu tenho indo de outsourcing, fazer eventos, essas coisas, eu só falo de tecnologia, eu não falo mais de contabilidade. Contabilidade, ele já diz, é sua obrigação, eu não vou ficar discutindo com você a sua obrigação. Entendeu? Eu quero saber como é que você está preparado para o mundo tecnológico. Esta que vai. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa onde eu faço outsourcing, sabe quantas notas ela tem por mês? 300 mil notas por mês. Consegue ter uma ideia do que é 300 mil notas por mês? Você imagina se tiver gente digitando 300 mil notas por mês? Então, é isso que o robô vende para poder te ajudar. Mas a mudança, ela tem que existir. Ela tem que, na verdade, ela deveria já ter começado. Eu acho que está muito devagar ainda. Sem dúvida. Vai do lado dele. Desculpa. Não, é verdade. É verdade, isso tem que mudar. Só para corroborar também, que eu fiz dentro da minha empresa, dentro que nós estamos. Esse serviço que a gente faz, a gente vende para fora e também utiliza dentro de casa, não tenha dúvida. A gente automatizou todo o processo de conciliação bancária, entendeu? Todo do início ao fim. O que ele faz? Ele chega, vai no banco, pega o extrato, ele quebra o CAPT. O robô quebra o CAPT, ele vai no extrato, tira o extrato, põe para sua máquina, pega o KNAB, baixa o KNAB, quem usa o KNAB ou não, faz as baixas, lança a tarifa bancária, lança o que tem que lançar, faz as transferências, tal. Aí quando a pessoa chega lá, 9 horas, o hora que ele terminou, ele recebe um e-mail e fala assim, eu não captei esta informação, teve uma tarifa aqui, apareceu o CPMF, vamos lembrar do CPMF, e não tinha, o robô não sabia o que era esse nem, o que é CPMF? Então, isso daqui você vai lá e lança na mão a CPMF. Lança na mão e vai lá no programador, não é o programador, né? Vai para a pessoa do robô e fala assim, agora tem esse imposto CPMF. Toda vez que tiver, você faz isso, lança nessa conta, faz isso. Aí, na próxima vez que tiver um CPMF, ele vai lançar. Então, isso eu estou falando que é a realidade, não é... Isso é um caso só. Se eu te contar os casos que a gente já está fazendo, não é possível. Entendeu? Então, isso é um caso, e é real. É real. Nós temos o TOTOS, fazemos no TOTO, o SAP também, temos alguns exemplos de SAP também, não temos exemplos de SAP também, entendeu? Temos um RP próprio nosso, então o RP pouco importa, tá? Para mim pode ser qualquer... Se o ser humano faz, o robô faz. Essa que é o conceito. Pode falar. Só para também tentar aí contribuir também, né, com um pouco pessoal, assim, eu já tive contato já com o RPA, né? E também tenho um pouco de conhecimento não sei se vocês, né, conhecem, provavelmente já ouviram falar do DataLoad, né? Que é também um digitador automático também, que, assim, pelo que eu mais ou menos entendo, é como se fosse o precursor, né, do RPA. Ele está ali saindo um pouco da automatização, de repente indo um pouco para essa parte do RPA. Então, assim, a grande questão, assim, que, né, eu vejo, e pela experiência que eu tive também na implantação de alguns RPAs dentro da empresa que eu trabalho, ela foi muito assim a questão por exemplo, de padronização. Então, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, se você tem um processo dentro da empresa, que ele está padronizado, ele está maduro, né, o suficiente, você não tem muitas exceções, né? O RPA ele vai até tratar exceções, vai te dar um log de erro. Mas acho que a grande ideia você tem um processo maduro, né? Você tem poucas exceções que a pessoa, né, o profissional, ele pode tratar. Então, o RP ele vai ser perfeitamente aplicável. Então, por exemplo, você tem lá o departamento do contas a pagar, que ele vai dar entrada nas notas fiscais. Ok, então tem uma gama de notas fiscais de, sei lá, 90% dos fornecedores que é padrão mesmo. Ele chegou, né? Você imputou os dados, imputou o valor, os campos são os mesmos, ok. Então ele vai ser perfeitamente aplicável. Agora, se tiver muitas exceções, né, aí acredito que seja necessário você arrumar o processo, né, dentro da empresa, para aí sim... Mas se é uma exceção
problema de processo, sem dúvida você tem que mudar o processo. Se é uma exceção do negócio, você propõe essas exceções. Sim. E ele faz as exceções. Mas sem dúvida você resumiu perfeitamente, é basicamente isso. Então, na verdade, a gente nem aconselha você fazer uma robotização de um processo que não esteja otimizado, porque você vai acabar robotizando uma ineficiência, o que não faz muito sentido. Então, o primeiro passo desse processo de robotização é você tentar entender o processo e tentar melhorar e otimizar o processo o máximo possível para depois você fazer a robotização. Mas o resumo que você fez está perfeito, é exatamente essas preocupações que a gente tem que ter. O colega falou, né, só finalizando, né, nas faculdades também realmente esse processo está muito defasado, está muito mesmo. Bastante. Eu converso com qualquer profissional hoje, seja do financeiro, contabilidade, que a questão do data load ele tem aderência para a grande maioria dos sistemas utilizados. Ninguém conhece. Então realmente, assim, só complementando mesmo, a questão está bem defasada no Brasil mesmo. A gente ainda está conhecendo, mas com quem eu converso, a galera não conhece não. Sem dúvida, tem um gap grande aí. Para poder ser conquistado. Então, o primeiro que isso é padronizar e para a empresa e depois vir para a RPA. Não é empresa necessariamente, mas o processo que você está querendo fazer. Sim. Como você falou, dentro do RPA, se a equipe toda coloca as informações corretas. Isso. Senão você vai trabalhar com a ineficiência, né? Robotizar a ineficiência, né? Aí você podia gastar o robô por menos tempo, você vai gastar mais tempo para cobrir uma ineficiência. Essa aqui. Acho que não pode. Acho que não é recomendável, né? E aí agora é onde eu estou para trazer isso para a recurso financeiro. Eu quero trazer a contabilidade. Só que eu queria ver com você, porque eu gosto de trabalhar com o que nós estamos pagando, né? Nesse caso, eu consigo parametrizar um robô para que ele, inclusive, faça o lançamento no trabalho sem olhar o RP? Sim. Se você consegue fazer na mão, você consegue. Essa daí que é o conceito mais básico, é isso. Eu vou só terminar o robô, a execução do robô, aí talvez surjam mais algumas dúvidas. A gente fez a leitura da nota fiscal, como a gente tinha comentado, nesse caso aqui o processo vai dar sequência. Aqui não tem mais nenhuma interação com o ser humano não está fazendo mais absolutamente nada aqui. Então a entrada no TOTS, o login no TOTS, a transação, a seleção da transação e o input de dados é tudo feito. Ele nem fica mostrando as telas também. Não, fica nesse. Ele vai. Sim, quando ele estiver em produção, você não vai ficar vendo ele fazendo. Mas nesse caso aqui é só para mostrar para vocês. Terminou o processo. Então, esse processo normalmente era feito em torno de 6 a 7 minutos por um ser humano. E o robô ele levou em torno, sem a gente considerar as pausas e tudo mais, em torno de uns 50 a 55 segundos para concluir. Tá? Então, basicamente, esse é um exemplo aí clássico de robotização, só para a gente ter uma ideia. Mas no final da apresentação eu vou mostrar alguns outros exemplos, aí a gente vai discutindo algumas aplicações, como ela comentou, de onde que vocês consideram a possibilidade de a gente estar robotizando, tá bom? Aqui eu vou... Tá aí. É basicamente como que a gente define o que é quando a gente aplica RPA, então num determinado processo. Se ele é altamente manual repetitivo, aí depois a gente vem se respeita uma determinada regra. Se você tem arquivos para fazer a leitura desse dado, que foi o que você comentou, se tiver um boleto de nota fiscal, a gente não vai conseguir dar entrada. E obviamente se o processo for baseado somente nesse boleto, não adianta a gente continuar.
se as entradas são padrões, se tem um baixo nível de exceção, que foi o que o nosso colega comentou lá. Então, se você tem uma quantidade de exceções, mais 70% são exceções, tem que dar um tratamento diferente e, obviamente, não faz sentido a gente mexer com robotização. O robô faz, mas talvez o custo do robô não vale a pena. Exatamente, esse é o ponto. O robô faz, mas talvez o cálculo, o que eu vou gastar para treinar o robô não vale a pena. Isso que o Ipka comentou também, por exemplo, esse primeiro ponto, ser altamente manual e repetitivo, é exatamente nesse ponto de valer a pena de fazer uma robotização. Porque um processo que não é manual e não tem uma quantidade, você pode robotizar também. Um processo que você faz uma vez a cada ano, você pode robotizar. Vale a pena você robotizar? Não vale, porque o tempo que você vai gastar para fazer a robotização não compensa o que você vai ganhar robotizando. Então, se o processo pode ser modificado nos próximos meses, se tem um alto volume de processamento, se tem a possibilidade de melhoria no processo, se o processo já está otimizado e se você precisa fazer modificações no sistema ou fazer uma modificação no RP para você utilizar o sistema. Então, basicamente, esse é o processo para definir se um processo é robotizável ou não. Onde a gente já aplicou o RPA? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que o que não está aqui não significa que não dá para robotizar. Significa que a gente ainda não fez uma robotização nesse sentido. Tá? Aqui são alguns casos que a gente tem concretos. Então, aproximadamente uns 70%, 80% desses casos aqui eu tenho um robô para mostrar para vocês, por exemplo. Então, por exemplo, na parte de RH, eu sei que não é o foco de vocês, mas vou passar rapidamente. Entrada de dados, folha de pagamento, até, por exemplo, verificar a possibilidade de você buscar um perfil no LinkedIn ou de alguma outra empresa de RH, uma pessoa que você esteja procurando, um contador com determinado perfil que tem informação e não sei o quê, você pode botar um robô para procurar esse perfil também dentro dessas áreas. Administração de benefício, compliance, administração de pessoas. A gente tem casos, por exemplo, da possibilidade de você interagir com um chatbot para você fazer toda a marcação de férias, adição de beneficiários no seu plano de saúde. Tudo isso você pode fazer de forma automatizada também. Na parte de supply chain, controle de inventário, SOP, que é Start of Production, você pode definir ou controlar esse SOP de acordo com um phase-out de um determinado produto e a criação de um novo produto. Gestão de contratos, gestão de ordem de produção, gestão de frete, também você pode fazer o controle. Processo de devolução, input de nota fiscal, que foi o que a gente mostrou aqui para vocês. Na parte de TI, a gente tem desenvolvimento de software, reset de senha, backup, restore, instalação de software, tudo isso pode ser feito também através de robotização. Na área financeiro contábil, gestão de ordem de vendas, gestão de contratos, requisição de pagamento, gestão da máquina de vendas, classificação fiscal, que foi o que você comentou, input dos impostos de várias prefeituras, consolidação contábil, gestão de aditivos jurídicos. Aqui eu acrescento também emissão de nota fiscal quando você não tem o RP que faz a conexão direto com a prefeitura. Tudo isso você pode fazer também através da robotização. Em que parte exatamente? Sim, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa que você tenha, por exemplo, capturar dados em um determinado sistema e jogar no e-social, ou vice-versa, capturar dados do e-social para jogar num sistema seu, você pode fazer a robotização sem problema. Isso. 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 Exatamente. Tá? Então, pode falar. Você falou que o robô é uma plataforma onde você Isso. para executar as tarefas. Isso. E para isso você tem que fazer um cálculo baseado no processo mas vamos supor que você deu uma função lá na plataforma de que vai trabalhar com a emissão das notas fiscais. Mas hoje a plataforma a empresa emite 200 notas. De repente, no dia seguinte, ou uma semana depois, você falou que estava projetado dentro da plataforma para emitir as notas em até um minuto e meio de 8 às 9 da manhã. Você aumentou o número de 200 notas para 3.000 notas. Como que o robô entende isso? Ele continua fazendo o mesmo tempo ou quando você mexer?
Então, na verdade é o seguinte, o exemplo que o Ipker deu é para você organizar a execução dos processos dentro de um dia. Mas a gente, nesse caso, a gente está considerando assim, se ele fazer de 8 às 9, tem que ser uma quantidade que caiba de 8 às 9. Então, a gente sabe pela média de tempo que o robô executou. Você lembra que eu mostrei o robô executando? Então, ele entrou uma nota fiscal em torno de 50 segundos. Então, vamos extrapolar para 1 minuto. Então, em 1 hora, se ele leva 1 minuto para dar entrada numa nota fiscal, em 1 hora ele vai levar 60. Ele vai conseguir dar a entrada de 60. Se você passar desse número de 60, obviamente ele não vai conseguir dar a entrada em 1 hora. Não. Você pode programar ele para ele terminar todas as notas fiscais e depois fazer outro processo. Tem duas questões. O exemplo que você deu, das 8 às 9. Se você puder jogar das 8 às 10, você vai reprogramar para ele fazer até às 10. Se essa atividade das 9 às 10 estiver livre, se estiver utilizando e você precisa também continuar, não pode mexer no processo para frente, aí você tem que comprar um outro robô para fazer no mesmo horário essas duas atividades. Até completar. Se você tiver necessidade de fazer naquele horário. Se tiver necessidade daquele horário. Se você não tiver necessidade de fazer naquele horário, você pode simplesmente estender esse tempo. Você pode falar para o robô, começa a entrar as notas fiscais às 8 e depois que você terminar, faça um outro processo. Então, por exemplo, se de um dia para o outro passou de 200 notas para 3.000 notas, ele vai levar, em vez de 8 até as 10 da manhã, ele vai levar das 8 até as 6 da noite para fazer isso. E depois ele vai executar as outras atividades. Uhum. Legal. Um dos clientes meus tem 300 mil por mês. Um dos. Então eu tenho. Do quê? Enquanto Não tem média. Não tem média. Não. A hora que você tiver. você tem que calcular o retorno. Aí tem o custo-benefício que vai definir. Você tem que calcular o retorno de investimento. Então, por exemplo, obviamente se você tiver uma quantidade menor de notas, o retorno de investimento vai demorar mais para acontecer. Se você tiver 300 mil notas, é praticamente, teoricamente, imediato aí esse retorno de investimento. Então, depende de caso a caso. Tá? E depende de caso a caso porque, por mais que a gente fale entrada de nota fiscal, cada empresa tem uma peculiaridade. Então, o processo de implantação dessa entrada de nota fiscal pode diferenciar, ou aliás, diferencia de empresa para empresa. Eu não posso dizer para você, é X reais a implantação de um determinado processo de entrada de nota fiscal. Não, tem que verificar empresa por empresa. Opa! Não. Sim. É o que Sim, precisar. sim. Exatamente, exatamente. Desculpa. Implantação? Não demorou, acho que foi 2 meses. 2 meses e uma semana, mais ou menos. 2 meses. O robô é muito rápido a implantação, independe da quantidade de notas, coisas. É só se tiver exceção. Depende, você tem que trabalhar mais na exceção. É que, por exemplo, pode ter nesse caso 300 mil notas ser fácil de implementar e um que tem 200 notas ser mais difícil de implementar. Então, o custo de implementação e o tempo de implementação não depende da quantidade de notas que você está entrando, mas sim do processo do cliente. Tá? Legal. Agora, falando rapidamente sobre o que são as plataformas, que eu acho que é interessante, que é isso que vocês vão escutar no mercado. Deve usar uma dessas 3, né? Você sabe qual é a plataforma que você usa na empresa? Mas deve ser as mais assim. Então, o TOTUS, independente de qualquer RP, você pode usar qualquer uma dessas plataformas. Essa plataforma é do robô. E todas essas plataformas trabalham com TOTUS, com SAP e qualquer outra plataforma. Essas são as tops, né? As tops do mundo. Isso. O que acontece é que, obviamente, com a demanda aumento da demanda do RPA, surgiram diversas empresas para prover esse software de robotização. E hoje em dia no mercado, as 3 maiores que fazem robotização são a Automation Anywhere, a Blue Prism
e a UiPath. Então são as três que realmente têm um diferencial de mercado, elas são muito mais eficientes na hora de fazer a robotização, elas entregam um robô muito mais eficiente. Então essas são as três maiores do mercado. A gente trabalha com parceria com a UiPath. Se você perguntar para a gente implementa ou a gente faz atividades em outras? A gente faz atividades em outras. Mas não só porque a gente trabalha com a UiPath. A UiPath ela traz um custo de implementação muito mais baixo. Ela é muito mais rápida. Tá? Tem um slide aqui exatamente para explicar qual que é a diferença das três. Tá? Então, a Blue Prism é uma robotização, ou uma plataforma de robotização, que ela foca muito em empresas que têm milhões de transações por mês. Então, o foco dela são empresas, bancos multinacionais, seguradoras multinacionais, que têm uma quantidade muito grande de transações. Então, a Blue Prism, dificilmente você vai encontrar em algumas empresas, mesmo as grandes empresas do país, o foco da Blue Prism não são essas empresas, são realmente as empresas que têm milhões. Ela tem uma qualidade e uma velocidade de implementação boa, mas o foco dela é outro tipo de mercado que provavelmente não é o mercado que a gente trabalha hoje em dia. Então, dificilmente a gente encontra Blue Prism em alguns clientes que a gente aborda. Aí, basicamente, os dois concorrentes top que realmente entregam as funções que a gente precisa para fazer uma implementação de RPA é o Automation NUE e a UiPath. Tá? A diferença entre um e outro é basicamente o Automation NUE. Ela tem um custo inicial mais baixo, você consegue dar uma entrada num processo mais baixo, porém, a velocidade de implementação dela é menor. Por quê? Porque você tem a possibilidade no UiPath de fazer uma programação praticamente 100% drag and drop. Drag and drop é pegar uma função que eu quero executar e trazer e montar como se fosse um fluxo de processo. Obviamente, acho que todos aqui conhecem um fluxo de processo. Então, você monta a automatização do robô da mesma forma que você monta um fluxo de processo. Então, aqui, clica num determinado campo, depois entra esse determinado dado nesse valor e assim por diante. E o UiPath permite que você faça isso. A Automation, ela vai ter um sequenciamento em linha, que ela não precisa de código da mesma forma que o UiPath, mas a visualização dela não é tão boa quanto da UiPath, ou a forma de você interagir com o sistema não é tão boa. Oi? Não é tão amigável, não é tão amigável. Então, basicamente, esses são diferenciais. Se você me perguntar, elas duas vão entregar um robô que executa num determinado tempo? Praticamente, a gente já fez testes comparativos e tudo mais, as duas vão entregar os robôs praticamente com as mesmas funções e executando no mesmo tempo. O que diferencia mesmo é a questão de custo inicial e a questão de facilidade de implementação. Pode falar. Uhum. Isso é uma automação. É aquilo que a gente tinha falado antes. Alguém desenvolveu um programa para ir É suficiente da mesma forma como a robotização, só que é mais cara, demora a implementar, você vai pagar muito mais caro para isso. Então, na verdade, pela automatização. Existem diversas empresas que ainda trabalham, ou desde o início da entrada do RP, tem empresas RPA que trabalham somente com customização de RP. E elas ganham bastante dinheiro com isso, porque é um trabalho custoso. Para você fazer uma automação de um RP, você vai gastar um bom dinheiro. A diferença entre a automação e a robotização é que a robotização é mais rápida, mais eficiente, menos arriscada, digamos assim, e pode ser feito por uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico. Essa é a diferença. Mas, o objetivo final das duas é a mesma. Então, no caso, vocês tiveram uma customização do RP para fazer essa determinada automação. Já está feita, ótimo, não tem problema. Está executando da forma como você precisa, perfeito. Perfeito. Você está partindo para um lado de customização, que é exatamente o como... Eu não acho, eu tenho certeza. Depende do processo. A gente tem que ver processo por processo. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer customização que você for fazer num SAP, num TOT,
Mas é a forma como o mercado aborda, e já vem abordando desde 20 anos atrás. O mercado de customização de ERP é um mercado totalmente difundido e tem diversas empresas que se baseiam exatamente só nisso. É só para você ter uma ideia, faz mais ou menos 3 meses, a SAP comprou uma plataforma de robotização. E a ideia da SAP é de, daqui a um tempo, quando tiver maduro o suficiente, ela vender o SAP junto com essa plataforma de customização. Eu acho que já uma das empresas do grupo contratou a SAP e eles estão fazendo tudo integrado, de construção civil, parte de construção do shopping. Estão implantando já tudo robotizado. A SAP já trabalha com a robotização, mas a ideia da SAP é ela vender o ERP já com a plataforma. Hoje elas já trabalham com robotização, absolutamente qualquer empresa de ERP já trabalha muito com robotização. Oracle, TOTUS, SAP, qualquer um, Sankhya, absolutamente qualquer um já trabalha com robotização. Mas a tendência, pelo menos que a SAP está direcionando, é que elas implementem dentro da própria licença do SAP a possibilidade de você utilizar a robotização. Tá? Só para a gente ter uma ideia geral aqui de como está o mercado. Hoje em dia, você vai encontrar diversas plataformas de RPA. Só que a maioria dessas plataformas, elas não têm, digamos, nem 50% da velocidade de implementação, nem da eficiência de execução no final da implementação dessas 3 aqui que eu comentei. Dessas 3 que eu comentei. A UiPath, a Automation Anywhere e a Blue Prism. Então, se vocês tendem a ter um escalonamento de robotização, se vocês pretendem na empresa de vocês utilizar a robotização de uma forma gradativa e exponencial, é altamente aconselhável vocês utilizarem uma plataforma que realmente vá atender a necessidade de vocês. O DataLoader, que nem o nosso colega comentou ali, ele é eficiente para uma determinada um tipo de execução, mas ele não tem as propriedades e a característica de, por exemplo, um RPA completo, que é a leitura de nota, você ter a possibilidade de, por exemplo, buscar direto a informação num banco de dados, você fazer operações com os dados que você está fazendo, ou criar regras para fazer validação desses dados, de maneira buscar num site ou alguma coisa dessa informação. Então, se você pretende fazer uma robotização que a gente chama de cabo a rabo, de total, e você tem uma possibilidade de escalonar essa robotização, é muito aconselhável que você adote uma plataforma que tenha essa possibilidade e essa estabilização. Okay? A pergunta que você fez no início de como que é a estrutura, só para mostrar basicamente de como que é a estrutura. Como a gente comentou, a gente prefere trabalhar com o UiPath, a gente é parceiro da UiPath, e se vocês nos perguntarem qual que é a melhor plataforma para a implantação de um RPA, a gente vai dizer com toda certeza absoluta que é a UiPath. Mas a forma como a gente interage com o sistema o ambiente existe o que a gente chama de estúdio, que é onde você confecciona ou você ensina o robô a executar uma determinada tarefa. Aí você vai jogar essa tarefa para o que a gente chama de orchestrator, que é o gerente dos robôs. É ele que vai determinar quando que vai ser executado, como vai ser executado. Ele que vai te dar informações de quanto tempo demorou, quantas transações foram feitas e tudo mais. O Orchestrator, você tem 2 formas de controlar ele. Você controla ele pelo celular. Você pode dizer, olha, de determinada hora até tal hora você executa um determinado processo. Você pode simplesmente de madrugada, como tem alguns casos de conhecimento de transporte, que chega uma carga de madrugada e você precisa fazer a execução de um processo naquele horário. Você tem a possibilidade de parar tudo que o robô está fazendo para fazer a execução via celular, sem precisar estar dentro da empresa ou estar perto da empresa. E aí o controle é feito por celular ou pelo web, e o robô, que é aquilo que você questionou em relação a onde que o robô vai estar executando. Ele vai estar executando numa máquina que a gente disser para ele que ele tem que executar. As suas perguntas. Pode ser num desktop? Pode. Não é aconselhável, porque não tem necessidade de você ter um monitor e teclado ou qualquer coisa dentro desse servidor, desse sistema onde o robô vai rodar. Então, o aconselhável é você deixar um servidor, pode ser na nuvem, pode ser qualquer serviço de nuvem, e deixar o robô rodando lá. Obviamente, você vai ter que ter acesso a todas aos sistemas que o ser humano teria. Ok? Esse aqui é só para mostrar para vocês que, apesar de ser um processo que é muito mais simples, obviamente a gente segue todo esse
todas essas etapas, desde o mapeamento e otimização, que foi isso que vocês perguntaram. Então, primeiro a gente mapeia e otimiza, faz uma parte de preparação, que é a parte mais técnica, depois faz a definição de qual que é a solução que a gente vai fazer, a robotização, o desenvolvimento em si, que é botar a mão na massa, tem a parte de testes, a estabilização e a parte de melhorias, que é o final do processo. Okay? Vamos a alguns exemplos, voltar para alguns exemplos. Esse é o exemplo que o Ipker comentou em relação à conciliação bancária. Eu pus mais ou menos aqui para a gente entender o que é o processo. O Ipker já deu uma comentada, mas só para relembrar, a gente pega os extratos do banco, juntamente com o KNAB no site do banco. A gente traz isso para dentro do nosso RP, dá a entrada no KNAB no RP, verifica, tira o extrato do nosso RP, verifica se tem a diferença ou quais são as diferenças, passa item por item e vai dando entrada no RP em relação a essas diferenças até chegar à conciliação bancária. No final a gente emite um relatório de conciliação bancária para cada empresa e para cada conta de cada empresa. Okay? Como eu tinha comentado, essa é a cara do software. Então, aqui está o sequenciamento das atividades que o software vai fazer. Você pode ver que aqui é um fluxo. E se você entrar dentro de cada transação dessa, tem um fluxo aqui dentro. Então, na verdade, é um sequenciamento de operações que você vai ter que montar. E esse que é o grande diferencial da UiPath e isso que torna a implementação mais fácil. Aqui vocês estão vendo que estão as atividades, as transações. Aqui tem clique, aqui tem duplo clique, tem botão da direita, tem um monte de coisas que você pode fazer. Você vai selecionar aqui, arrastar para cá e vai botando na sequência o que você quer fazer cada atividade. Esse que é o grande diferencial do UiPath em relação aos concorrentes. Okay? Então, está entrando no sistema. No caso da Mazars, a gente utiliza o NetCorp, que é o RP da Mazars. Vai entrar no sistema. A primeira atividade que ele vai fazer vai ser a entrada do KNAB. Isso aqui não tem mais nenhuma intervenção do ser humano. Tá? Aí, no background, ele está fazendo a conferência de extrato por extrato, verificando o que tem de transação que precisa ser executada. E aí ele vai passar nessas diferenças de transações entre um extrato e outro, vai passar dando entrada no extrato, na conciliação dentro do NetCorp. Tem. Aí ele vai para outra transação agora. Na verdade, essa é uma transferência bancária. Por alguma razão, alguns casos, a transferência bancária ela não vem no extrato, ela não vem no KNAB, e aí você tem que dar a entrada de forma manual, manual no robô, no caso. E depois que você faz as entradas manuais, você vai emitir um relatório de conciliação só para confirmar que a conta está conciliada. Termina o processo. Tá? Que eu conheça 100%, não. Ele customizam, mas que tem uma conciliação que seja 100%, que não precise de nenhuma intervenção do ser humano. Eu não conheço nenhuma empresa que utilize que consiga ter essa 100% dentro do TOTS. Você sempre tem que ter, de alguma forma, uma intervenção do ser humano. Tá? Pode falar. Uhum. Você vai ter que ter 2 usuários. Isso. Não, você vai ter 2 usuários dentro do robô. Para o robô executar uma conciliação bancária, ele vai usar um usuário, que é só permitido para fazer a conciliação bancária, e depois para entrar a nota fiscal, ele vai usar um outro usuário para entrar a nota fiscal. Insistindo na pergunta, porque assim, nós somos auditados, e assim, a auditoria vai falar, cara, tu tem um único programador que pode fazer as 2 funções, então essa pessoa, em tese, ela poderia fraudar a
conciliação bancária. Então, na verdade é o seguinte, se você não tiver forma de você separar, que nem eu comentei em relação aos 2 usuários, aí você tem que ver como que você vai fazer, porque obviamente você tem a possibilidade de botar 2 robôs, mas não faz muito sentido porque a execução em si está sendo feita da mesma forma. É só a divisão que você tem que fazer é através dos usuários em si, não de contratar 2 robôs. Para mim não faz muito sentido você ter os 2 robôs, contratação de 2 robôs, entendeu? Mas, de novo, a gente tinha comentado no início, todo o processo e toda etapa é altamente auditável. Então, eu consigo ver exatamente qualquer transação, quando que o robô executou, o tempo que ele executou e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se durante a execução do robô tiver qualquer intervenção manual, o robô ele vai dar algum erro e esse erro ele é registrado num log e pode ser avisado, por exemplo, para a pessoa que é responsável pelo robô. Tá? Mais alguma dúvida? Então, o último case aqui que eu trouxe para vocês daqui, depois a gente pode mostrar alguns cases, o Ipker comentou para a gente mostrar algum de SAP, que eu acho que tem bastante de vocês que trabalham com SAP. O de entrada de nota fiscal a gente já mostrou para vocês, que é exatamente... O de entrada de nota fiscal a gente já viu. O case que eu acho interessante que a gente comentar, a gente está trabalhando com robotização na Prefeitura de Goiânia. Tá? Qual que é o problema da Prefeitura de Goiânia e como que a gente solucionou o problema? A Prefeitura de Goiânia, no final do ano passado, no meio do ano passado, eles começaram a buscar soluções para fazer retomar dívidas de contribuintes de pagamento de impostos passados. Eles começaram a verificar que eles tinham 400 mil débitos em aberto de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E Goiânia fez no ano passado um processo gigantesco para realmente sanar as contas da prefeitura. Aliás, é uma das únicas prefeituras com contas sanadas hoje em dia no país. E aí eles começaram a verificar como que eles poderiam recuperar esses 400 mil débitos que eles tinham lá. E eles começaram a verificar o seguinte, vamos montar um setor de cobrança. Então, aí eles falaram, 400 mil pessoas a gente não vai conseguir cobrar porque é bastante gente. Mas aí eles determinaram, vamos fazer a cobrança do pessoal que deve mais. Então eles fizeram um 80-20, selecionaram os 20% das empresas que devem mais, e falaram assim, vamos abordar esse pessoal. E eles começaram a abordar. Só que o que eles verificaram é que quando você aborda uma empresa que deve bastante, ela não paga, não é porque por falta de cobrança, ou por falta de saber que está devendo, ou por medo de alguma sanção que ela possa ter. Ela não paga porque não quer, porque ela vai esperar uma condição favorável para fazer o pagamento. Então, ela vai esperar um refis, vai esperar alguma condição. Então, eles verificaram que não adianta eles selecionar os 20% que devem mais, porque eles não têm retorno. É cobrar uma pessoa que não vai pagar, a não ser no momento que eles desejarem. E aí eles começaram a ver assim, e do outro lado, o pessoal que cobra pouco, que deve pouco. Aí eles começaram a tentar fazer cobrança do pessoal que deve pouco. E eles viram que funciona, porque o pessoal que deve pouco, às vezes é um IPTU, uma taxa do lixo, alguma coisa que a pessoa até esqueceu que tem aquela dívida. Então, cobrar esse pessoal traz um retorno. Só que eles aí tinham um problema. Como é que eles iam cobrar 320 mil pessoas por mês? Eles dimensionaram que eles teriam a possibilidade de montar um setor com 56 pessoas, contratar 56 pessoas para cobrar uma parte desse pessoal. E aí eles falaram, é praticamente inviável, porque a gente vai gastar mais cobrando do que o retorno que a gente vai ter. E foi aí que a gente assessorou o pessoal de Goiânia. Hoje lá, a gente tem em torno de 3 robôs fazendo a cobrança de 400 mil itens por mês. Então a gente manda o WhatsApp, a gente manda e-mail para as pessoas avisando que elas estão devendo à prefeitura. E a gente põe lá um link dizendo, olha, você está devendo tanto, pode acontecer tal coisa com você se você não pagar, e se você tiver interesse, entre num determinado link e faça o pagamento. Isso foi implementado no início do ano, tem mais ou menos uns 2 meses e meio que está rodando, e a gente já registrou em torno de uns 15%, 20% de aumento no acesso ao site para fazer esse pagamento. Tá? Então é um case que, obviamente, a gente precisa ter mais dados, a gente precisa juntar mais dados para verificar a eficiência, mas é um case que tem um potencial enorme de ganho para a prefeitura. Tá? Vou mostrar o robô rodando. Aqui nesse caso é mais complexo porque
Goiânia tem um sistema que roda na prefeitura desde 78. É um mainframe. Então, não sei nem se as pessoas aqui tiveram já um contato mainframe. A forma de você acessar parece muito com aqueles computadores antigos, que é o DOS, né? Que aí você acessa somente por caractere. Então, você tem um terminal rodando dentro do seu sistema para acessar isso. E a possibilidade de a gente interagir diretamente, fazer alguma customização, o custo seria elevadíssimo. Então, o RPA é a solução ideal para isso, porque qualquer outra forma de você fazer, você teria que mexer com um terminal de um sistema que não está disponível faz pelo menos uns 20 anos. Até você achar gente que trabalhe com esse sistema, você ia gastar um tempo grande, e esse pessoal que ainda continua mexendo com esse sistema é extremamente caro. Tá? Esse TXT ele é emitido exatamente por esse sistema. Aqui são a lista de todas as dívidas em aberto. Tá? Então, na verdade, o que o robô vai fazer? Ele vai capturar as informações dessa tabela. Aqui só um determinado exemplo. Aqui ainda é um ser humano interagindo, só para mostrar. Aí a gente vai começar a rodar o robô. Esse é o terminal que eu comentei para você de um sistema de 1979. Você vai entrar no sistema. Primeiro você vai identificar ali, daquela primeira linha que a gente viu, qual que é a dívida que o determinado empresa ou pessoa tem. A gente vai passar tela por tela para verificar qual que é essa dívida, para a gente descrever qual que é essa dívida para o cliente, saber qual que é a dívida, que eles chamam de rúbrica. E a gente está capturando todas as informações de contribuinte por contribuinte. Aí depois vocês podem ver que depois que a gente capturou as informações do contribuinte, a gente vai no site da prefeitura, na intranet da prefeitura, para capturar qual que é o telefone e o e-mail que a gente vai acessar o contribuinte. Aqui vocês podem ver que o robô já mandou o e-mail para fazer a cobrança. E ele está fazendo segunda pessoa só para título de demonstração. Esses robôs, como eu falei, são 3 em paralelo, fazendo isso o dia inteiro, todos os dias do mês. Tá? Aí ele está verificando qual que é o número do e-mail no final, que está aqui no background. E aqui agora a gente vai mostrar exatamente como que chega o e-mail para o contribuinte. Com todas as informações dos débitos, quando que foi o vencimento, e aí o site da prefeitura para ele fazer o acerto das contas. Tá? Legal. Eu só vou terminar a apresentação aqui, e aí a gente abre para dúvidas, e aí a gente mostra os vídeos que vocês, se vocês tiverem a solicitação de algum vídeo, a gente verifica se tem aqui e mostra para vocês, de algum robô utilizando em alguma outra área. Essas são uma das empresas que a gente já tem robôs utilizando, rodando, desenvolvidos por nós, em alguns locais. Tá ok? Do que? Bizarro o quê? Toda vez que a gente mostra isso, a primeira coisa que o pessoal pergunta, pô, Universal? A Universal hoje é a que mais utiliza a robotização nossa e a que está mais andando nesse campo de robotização. A Universal, por exemplo, o caso de entrada de nota fiscal, imagina que a Universal tem mais de 430 igrejas no país e todas elas capturam nota fiscal de serviço, consumo, nota fiscal de serviço. E aí como que eles tinham um sistema antes? Eles tinham o que eles chamam de catedrais em cada capital do país, que fazia a captura de todas essas notas dentro dessa catedral. Tinham pessoas para fazer somente cadastro de nota fiscal de serviço nessas catedrais. E aí elas todas tinham acesso ao sistema, tinha em torno de umas 18 pessoas espalhadas no país somente para fazer isso. E aí hoje a gente centraliza, a gente captura todas essas notas, a gente tem a possibilidade, como a gente comentou,
eu comentei da Embratel, de 170 notas para buscar, é só da Universal. A gente entra no site da Embratel, captura essas notas, faz a entrada da nota fiscal de serviço e hoje praticamente você tem poucas pessoas fazendo esse processo hoje no país. A gente conseguiu automatizar toda essa parte. Parte de folha de pagamento, benefícios da Universal, toda foi feita a robotização também. A Universal, obviamente, é uma igreja, mas ela tem uma estrutura que é muito maior do que diversas empresas no país. E ela tem, obviamente, todo um back-office para dar sustentação a essa organização, que é gigantesco. É, digamos, bem maior do que diversas empresas no país. Serviço? Ah, sim, não. Consumo de internet, impressora, link de internet, telefone, tudo isso eles têm. E não só isso, mas, por exemplo, na Catedral, no Templo de Salomão, tem diversos prestadores de serviços atuando lá. Manutenção, construção de outras áreas. A quantidade de notas fiscais de serviço que a Universal tem no universo inteiro deles é em torno de ser 6 mil notas por mês. Não, são diversos CNPJs. Cada empresa que eles chamam lá, eles chamam de empresa cada catedral. Cada catedral tem um CNPJ diferente. Legal. Então, a gente questionou a possibilidade de mostrar um vídeo com o SAP, para a gente interagir com o SAP. Esse aqui é um processo de pré-nota que roda dentro da Petrobras para fazer a entrada de nota fiscal de serviço, de produto e tudo mais. Então, esse daqui é o robô interagindo dentro do SAP. Então faz a leitura da mesma forma que a gente viu o outro processo, da leitura da nota, nesse caso aqui do DANF, para fazer a entrada dos dados, ele vai fazer da mesma forma. Tá? Então, independente do sistema que a gente esteja fazendo a interação, a lógica do robô, os passos que o robô vão seguir é praticamente o mesmo. É que nem o Ipka comentou, é só a porta que a gente vai dizer para o robô entrar é diferente, mas a lógica em si é basicamente a mesma. Okay? Temos aí mais 5 minutos aí. Que age para pegar um documento a ser pago, você falou de Embratel, né, mas pode ser uma Light, né, da Infoseg, ou cotas condominiais que as empresas tenham que pagar por conta de salas alugadas, creches, tudo isso o robô consegue, por exemplo, entrar no site de uma administradora com login e senha, baixar essa cota condominial, ler esse documento e já criar esse registro em contas a pagar, sim, por exemplo. Sem dúvida. Né? O próprio boleto que é gerado pelos fornecedores. Depois de você conseguir pegar essas notas fiscais, me parece que é o mais fácil hoje em dia por estar com os arquivos eletrônicos consolidados e tudo. O próprio boleto que é gerado via DDA, por exemplo, você conseguiria baixar isso do site de um banco e já ler esse código de barra? Sim, sim. Sim. O empecilho que a gente tem em relação à robotização com bancos é de fazer alguma atividade que tenha transferência de valores. O robô, quando ele utiliza a entrada dentro de um banco, a gente obrigatoriamente exige que seja criado um usuário sem nenhum outro acesso a não ser de consulta. Então, para evitar qualquer problema em relação a pessoa falar, o robô que fez a transferência e tal, o usuário que a gente utiliza para o robô é específico somente para consulta. Então, a gente pode consultar um boleto,
pode baixar um extrato, mas não pode fazer transferência bancária. Os bancos utilizam, você tem que digitar, ainda tem uns que tem aquele chaveirinho, mas tem agora os apps que geram um código para aquele momento que você está tentando acessar. Como é que o robô consegue... Então, a maioria dos bancos, quando a gente pede um usuário que é de consulta, às vezes você tem a possibilidade de não acessar por um token. Por exemplo, o Santander, você consegue acessar sem precisar token nenhum, somente com usuário e senha, se você tem um usuário só de consulta. Alguns outros bancos, por exemplo, Citibank, você ainda continua tendo um token físico. Obviamente, o robô não vai conseguir capturar essa informação num token físico. Mas o que a gente faz é a gente manda e-mail ou alguma outra forma de interagir com a pessoa que tem o token físico, dizendo, olha, o robô está tentando entrar agora no banco, por favor, dê a informação do token físico. A pessoa dá o reply do e-mail com o token, e aí a gente captura essa informação e o robô dá a entrada no sistema. Isso é uma das possibilidades que a gente tem, uma das soluções que a gente tem. Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Um pouquinho, no caso, tem como o robô aturar o estoque? Físico, de contar mesmo? Só se a gente tiver, por exemplo, se ter a possibilidade de tirar fotos e a gente fazer comparação de fotos. Então, por exemplo, você tem caixas, o estoque completo, e a gente sabe que aquele estoque completo com aquelas caixas lá tem uma determinada quantidade, a gente pode fazer uma comparação de fotos para verificar se tem aquela determinada quantidade. Mas, além disso, eu não enxergo que existe uma possibilidade de fazer contagem, não enxergo uma possibilidade assim de primeira de como que a gente pode fazer. Essa é mais uma coisa, nem faturar o PDD, porque CLV também não. Se tiver uma regra, Se tiver tudo que tem regra definida, ele faz, né? Tudo que tem regra definida, ele pode fazer. Você fala, 30 dias eu quero que faça isso. Ele faz. Entendeu? Meu nome é Anderson, prazer. Talvez se parabenizar antes, que assim, vocês colocaram num outro nível, um pouco para da realidade que a gente vive hoje realmente. Só em ordem de grandeza, que eu acho que deve ser a curiosidade de todo mundo, os valores. Compartilhar uma conciliação dessa, um trabalho de alguma coisa, quanto é que teria que ter um investimento? De implementação, os processos variam em torno de... A gente tem processos que a gente consegue implementar em torno de R$15 mil até R$130 mil de implementação. A parte do custo do robô vai variar da quantidade de robôs que você vai querer comprar, até o potencial que a empresa... Porque, na verdade, a gente é representante da UiPath, mas quem determina os preços e os valores é a UiPath. A gente somente utiliza da plataforma para vender o serviço, que é o que a gente realmente, o nosso foco. Vender não só o serviço, mas também treinamento, esse tipo de atividades. Então, o custo em si do robô depende muito do tamanho da empresa, qual é o potencial dessa empresa de estar investindo. Então, tem algumas variações aí que vão definir isso, ok? Todo. Nesse caso, por exemplo, da Universal, cada localidade tem um CNPJ específico daquela localidade. Então a gente pega as notas fiscais de cada CNPJ e vai dar na entrada de acordo com aquele CNPJ específico. Agora, a maior parte do já está legal. Nós, como jovens que estamos entrando no mercado, nós estamos sendo jogados, né? Então, saber quais são as competências, tanto para nós, que eles procuram em nós, para trabalhar com vocês. Então, hoje no mercado é muito difícil a gente encontrar alguém pronto para trabalhar com robotização, porque a robotização é uma coisa bem nova. Então, mas acho que a pergunta dele, sem ser a robotização, se eu posso responder, eu falo assim, hoje o que a gente busca, a gente contrata bastante pessoas por mês, a gente tem uma contratação bastante elevada. Se a pessoa tem visão tecnológica, mas visão tecnológica não é que ela sabe mexer no Instagram, no Facebook, ratinho não é isso, entendeu? As pessoas confundem, não, eu sei mexer no Instagram, eu sou bom no Facebook, eu tô minha rede social, eu tô na rede social, todo mundo. Não é isso que a gente busca. A gente busca pessoas ligadas com o mundo tecnológico. Aquela pessoa que fica inconformada em fazer uma coisa repetitiva. Aquela pessoa que, por que eu faço isso? Eu faço porque mandaram eu fazer. Mas você nunca ficou inconformado? Será que vão ter uma coisa que alguém pode fazer isso diferente para você fazer uma coisa mais inteligente? Então, essa ligação que a gente busca, ligado com o mundo tecnológico.
tecnológico, conhecendo os RPs, porque se fosse, eu não me preocupo, você conhece o SAP, eu não me preocupo se conhece o SAP, o TOTS, essas coisas. Me conhece se você conhece o conceito do sistema integrado, se você conhece, porque ali você aprende, vai aprender, mas conceitos é mais difícil. Sim, na verdade, o curso a gente faz curso customizado. Então, por exemplo, uma empresa que tem um determinado perfil, uma série de atividades que ela precisa fazer. A gente faz um curso direcionado. O curso em si de UiPath, qualquer um pode fazer via Sim, internet. você entra no site, ele é grátis, você pode se certificar. Ele demora, é inglês, é o curso todo em inglês, você tem que, demora 1 mês e meio, 2, é online, aí depois você faz uma prova e a prova você é certificado ou não, entendeu? Tá? Pode falar. É, porque é CFOP, né? Você tem a CFOP, você consegue determinar o que é imobilizado, você determina a regra, se o valor vale ou não vale. Aí aí você pode ler o que é e a leitura fala, ó, móveis, utensílios ou não, aí você já pode fazer. Sim, consegue. Mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa acrescentar aí na apresentação? Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui não é objetivo, não é sair daqui agora, estamos expert em tecnologia, não é isso, mas é para instigar em cada um de vocês a necessidade da tecnologia. Essa que teve o objetivo, instigar. Instigar, e ali vocês vão começar a enxergar, vocês vão começar a olhar processo, falar assim, puxa, isso aqui... E isso acontece mesmo, né? A síndrome pós essas coisas. Fala, puxa, isso aqui dá para fazer isso. Vai ver que tanta coisa que é possível. E o que mais é possível é aquilo que você acha que não é possível. Você pode ter certeza. Aí que tem uma grande oportunidade. A gente agradece. Acho que tem o meu e-mail aqui, o dele estava aqui, se precisar tirar dúvidas com a gente. Tem o meu cartão também, lá no final eu deixei o meu cartão na mesa e também tem um folder explicativo de RPA, se vocês quiserem levar. Se precisar tirar dúvida, mandar um e-mail, estamos à disposição para poder ajudar os colegas, ver o que precisar. Tá bom? Obrigado ao CRC, agradeço ao Ladeira aí por a oportunidade também.